que às vezes a gente dá um tiro que sai pela culatra aqui no consultório. Isso acontece quando? Quando o paciente chega com uma crença de que ele precisa fazer um exame complementar e que o exame complementar, o exame de imagem, no caso de problemas musculoesqueléticos, por exemplo, vai determinar a conduta clínica. Quando ele chega com essa crença bem desenvolvida e o profissional que está atualizado, que sabe que na verdade a clínica é que vai determinar, ou seja, os testes que ele vai botar aqui, os testes sobre o movimento, sobre a estrutura que dói, sobre o exercício, se o exercício impacta com melhor amplitude de movimento, diminuição de dor, qual a carga, tudo isso é testado clinicamente, no consultório mesmo, e não é o exame que vai determinar nem tampouco o nível, nem tampouco a intensidade, nem o ângulo, nem o eixo, nem nada em relação à evolução dessa pessoa. Então o exame é complementar, por isso mesmo ele se chama de exame complementar, porque ele vai ser complementar uma vez que no consultório você não consegue, a partir das estratégias, definir uma estratégia terapêutica, ou quando é outro nível de atenção, a coisa vira uma coisa cirúrgica mesmo, já de pronto momento. E isso é definido nesse primeiro contato na avaliação clínica. Porém, às vezes nós instrumentalizamos, procuramos explicar para o paciente isso, e o paciente, esse backfire effect é quando o paciente ouve isso tudo e fala: esse cara não sabe o que ele está falando, porque na verdade eu preciso do exame, e esse cara não sabe o que está falando, e ele vai num próximo profissional, e o profissional vai pedir uma série de exames, e ele vai ficar mais seguro com esse profissional. Mas geralmente esse profissional que pede uma série de exames sem uma consulta clínica longa, extensa, tensionando, tentando descobrir na clínica a origem, as estratégias terapêuticas, esse profissional geralmente está atrelado a um modelo mais intervencionista, que no fim das contas, por isso que eu tiro pela culatra, esse modelo vai gerar mais intervenção, mais medicação, sem autonomia, sem entender o movimento, as estratégias, de uma maneira que ele possa lidar melhor com aquelas estratégias. Esse momento pode gerar um movimento de adesão dessa pessoa a essa conduta pelo medo ou pela segurança que vem de um exame, de uma coisa externa. Então por isso que eu estou falando, simplesmente para trazer a consciência que quando a gente vai para a pessoa e explica tudo aquilo de novo em relação ao exame, é para o bem dela, é para o bem das evidências, porque existem, por exemplo, vou dar agora só para fazer uma síntese dessa conversa, duas possibilidades. Você faz o exame de imagem de uma dor musculoesquelética, uma dor no joelho, uma dor na lombar, uma dor no pescoço, irradiada para o braço, enfim, você faz o exame de imagem. O exame de imagem pode apontar um problema estrutural, e ali tem uma hérnia, tem uma degeneração discal, uma listese, tá, ok. A partir daqui a pessoa pode, geralmente, ela vai olhar para aquilo e falar: então eu vou evitar o movimento, eu vou cuidar, não vou mexer tanto, porque eu tenho meu pescoço frágil e tal. E as evidências mostram que o caminho não é esse. Esse caminho, conhecido como cinesiofobia, ou seja, medo do movimento, ou um outro caminho que pode ser associado: eu tenho uma hérnia, então eu não vou mais fazer tal movimento, ou lá na frente terei problema, que é a visão catastrófica do futuro. Esses dois desfechos cognitivos que vêm da expectativa daquele exame e a expectativa de futuro, eles passam a ser ruins para essa pessoa. Esses grupos tendem a entrar nas bandeiras amarelas, que nós chamamos, pessoas que acabam não evoluindo de um problema simplesmente por criar marcas cognitivas, e por isso o pensamento, e por isso sobre ação, que interfere na conduta, no dia a dia, no jeito como ele lida com a situação, entendeu? Então isso acaba sendo negativo. Por outro lado, e se o exame vier sem nada, Léo? O exame vem lindo, não tem nada, que geralmente tem alguma coisa, no mínimo uma artrose, uma degeneração discal, que são estágios iniciais de algum processo que na estrutura aparece. Não tem nada. Então pode ser que a pessoa olhe para você e fale: eu não preciso gastar meu tempo aprendendo a me mexer, aprendendo a descomprimir minha coluna, reforçando minhas musculaturas, mudando costumes e hábitos que me dá trabalho, que me dá gasto de energia, da minha atenção, porque eu não tenho nada. Então, desse lado também, o exame não contribuiu, acabou atrapalhando, porque ela achou que o sintoma
não era tão importante quanto o exame. Quando que o contrário é que é o verdadeiro. A pessoa tem que viver, conseguir melhorar o seu sintoma e a sua função, ter uma vida mais plena, mais ampla, com atividades físicas e tal, e com menos sintomas. E isso é capaz de ser conquistado, avaliado, testado, reavaliado clinicamente, na relação, no teste. Não que seja uma coisa muito complexa ou demorada de forma alguma, mas o teste é aquilo que se fala na área musculoesquelética, a clínica é soberana, tá? Então, fechando essa coisa, só para tentar dar uma ajuda aí para vocês pensarem na sua conduta clínica e no seu desenvolvimento. Até mais! Meu nome é Leonardo Schneider, eu sou mestre, sou doutor em saúde coletiva, sou fisioterapeuta e osteopata. E a função desse canal é falar sobre os mecanismos de autorregulação inerentes do corpo, que são muitos e não devem ser esquecidos. E esse é um assunto muito relevante, porque às vezes a crença do problema com a fotografia do problema, sem uma luz sobre a solução, vai gerar mais casos de problema do que casos de solução. Até a próxima, amigos.